Uma das coisas que mais vai fazer as empresas crescerem este ano e nos próximos, com certeza absoluta, é a empresa ter uma marca pessoal forte, ou seja, o dono aparecer. Mas tem um ponto muito importante aqui. Uma marca sozinha, ela tem um limite de crescimento, como também uma marca pessoal sozinha, ela tem um limite de crescimento. Quando une uma marca empresarial com uma marca pessoal, isso dá match e automaticamente a empresa cresce muito mais rápido, porque no final do dia, pessoas compram de pessoas e automaticamente, se existe uma grande empresa por trás, essa empresa obviamente vai vender muito mais. Então, se você quer aumentar os lucros do seu negócio, atrair o público correto, ou seja, colocar dinheiro no bolso da empresa, atraindo pessoas que você quer atender, que você gosta de atender, clientes que gostam de você e que defendem você, é exatamente o que a gente vai discutir nessa aula de hoje. Bom, estou aqui com o Alan e o Arthur e o tema principal do nosso conteúdo hoje é sobre marca pessoal ou personagem da marca pessoal. Porque quando a gente está falando de marca pessoal, muitas pessoas elas começam a confundir diversos conceitos na cabeça delas e elas começam a achar que a marca pessoal ela é atribuída a elementos que a pessoa precisa mostrar de propósito e etc. Enfim, há uma bagunça nesse conceito quando o assunto é a marca pessoal. E por haver uma bagunça nesse conceito, há também uma bagunça que ela respinga, inclusive, numa dificuldade das pessoas conseguirem articular de forma clara o que é a marca empresarial, o que é a marca pessoal, mas aí começa um outro nível de discussão, para alguns aqui que eu vou falar agora, eles vão se identificar. Então qual que é o arquétipo da marca? O meu arquétipo é mesmo do arquétipo da marca, para quem entende de arquétipo, né, e sabe que isso é importante, enfim, é um dos principais elementos quando a gente vai definir uma marca. A gente pode entrar numa outra esfera de discussão também. Bom, beleza, mas o que eu posto? O que eu falo para atrair as pessoas certas? Poxa, eu posto, mas parece que as pessoas não percebem o meu valor, né? Ou o conteúdo não funciona, ou eu vou falar do que exatamente, ou eu tenho um pouco de vergonha, ou a gente entra numa outra esfera também de problema, como vocês podem ver, são muitos problemas. Tá, ok, eu não tenho problema nenhum com aparecer, mas exatamente então o que eu tenho que mostrar? Para gerar a percepção certa de valor na cabeça dos meus clientes, da audiência. Então, no final do dia, no final do dia, o que a gente precisa começar a meditar aqui e a pensar de verdade aqui, existe a criação intencional de um personagem por trás de cada marca. E isso não quer dizer de forma alguma, e isso obviamente a gente vai discutir ao longo da nossa conversa, que este personagem ele é fake, que este personagem ele é mentiroso, que esse personagem ele é uma coisa que não é real. Não posso dizer, por exemplo, que o Leonardo DiCaprio ele é uma pessoa que não existe. Os personagens que ele fez talvez não existam, mas o Leonardo DiCaprio estava ali. Então, a gente vai andar um pouco pela seara aqui do cinema, do teatro, e depois a gente vai encaixar e vai aterrissar a nossa conversa de fato em como é que eu articulo isso de forma prática para eu aplicar na minha marca pessoal para que ela seja uma boa representação da minha marca empresarial. E com isso, atrai um público mais qualificado, que gosta de mim e que compra mais. Porque afinal de contas, ter uma marca serve para quê? Para você atrair mais clientes, para você ganhar mais dinheiro. Uma marca forte é igual um caixa mais forte dentro da empresa. Então, começando aqui pelo teatro, se a gente for falar sobre essa coisa toda de personagem, né, de criação de personagem, a gente precisa entender de fato o que é um personagem, né? O que é uma pessoa que ela está atuando como um personagem. Se a gente vai para a história básica ali do teatro, isso aí eu aprendi com o professor Mallet, enfim, na formação do Ítalo, e eu me lembro até hoje, né, ele descrevendo a cena assim, é muito bonita. O teatro, antigamente, não tinha luz, né, porra? Na Grécia não tinha luz, obviamente, não existia eletricidade ainda, a luz é algo muito moderno, pô. E na época, como não se tinha iluminação artificial, só tinha a iluminação natural, os teatros eles aconteciam em colinas, assim, de certa forma, montanhas gregas, assim, e ali no final da tarde, ou se não na parte da tarde, ali quase no esmaecer do sol, a peça teatral começava, né? E ali o pessoal conseguia assistir e a luz natural, que era a grande luz ali que eles tinham para mostrar aquelas pessoas que estavam no palco, que estavam ali no stage, né? Enfim. E quando você pensa nas pessoas que iam viver aquele drama, que iam fazer o teatro, a encenação daquele drama, a gente vê um elemento aqui muito interessante. O teatro antigo,
pelo que eu pude observar, em muitas peças existiam máscaras, né? Máscaras mesmo. Então, por exemplo, tinha o vilão. Então, o vilão, ele recebia de algum artesão, de quem fazia toda a parte ali das roupas, das indumentárias daquela peça teatral, uma máscara de fato de um vilão, né? Então uma figura de vilão, uma figura de bonzinho, uma figura de beleza, enfim. O personagem então colocava a sua máscara e muitos dos teatros, alguns não eram falados, eram só mais dramatizações e os que eram falados, enfim. O que eu preciso que você entenda aqui é que uma pessoa que ela ia para o stage, que ela ia para o palco, o que acontecia na verdade? Ela tinha suas próprias crenças, as suas próprias ideias, mas quando ela estava no palco, naquele exato momento, ela estava personificando o personagem que foi atribuído a ela, e aí ela ensaia, ela treina aquele personagem para que ela ganhe as características também daquele personagem, para que ela ganhe também, de certa forma, os comportamentos, o jeito de se mexer, a psicomotricidade que aquele personagem deveria ter, de certa forma. Bom, não vou me estender aqui, obviamente, mas o que a gente tem que entender aqui é um primeiro conceito prático que a gente já começa a olhar para a empresa, tá? A primeira coisa é a seguinte: quando você está no palco da tua empresa, ou seja, quando você vai para a tua empresa, ela exige de você um personagem. Ela exige de você um tipo de comportamento diferente. Ela exige de você, talvez, um tipo de roupa diferente. Para quem trabalha no banco, o cara não consegue trabalhar de chinelo, por exemplo. Agora, quem trabalha na Havaianas, ele é obrigado a trabalhar de chinelo. Então, exige-se, cada marca empresarial, presta atenção, cada marca empresarial, como a Havaianas ou o Banco Bradesco, vai exigir os personagens daquele filme, daquele drama, que sejam adequados esteticamente à marca, adequados esteticamente àquele filme, àquele drama. Porque no final do dia, essa você já pode anotar, pode até sair na tela, o que é uma marca de verdade mesmo? Assim, no final do dia, na última instância mesmo, o que é uma marca? É uma história, é um filme. Se tu parar para perceber, olha se mede. Aquilo virou uma novela. Muito legal, por sinal. É uma novela para grande massa, bacana. Uma marca, em última instância, no final do dia, é literalmente uma série ou um filme. Vamos pegar a Tiffany, por exemplo. Amanhã eu vou lá no jantar Tiffany, me convidaram, e eu já estudei a marca bastante e etc. E amanhã eu vou lá no jantar da Tiffany, uma marca que tem quase 200 anos. Cara, por que você está me chamando para esse jantar, por exemplo? Não só porque tem um potencial ali como cliente e etc, para ter mais laços, mas tem um outro ponto por trás. Eles provavelmente vão lançar uma outra coleção ou vão trazer, enfim, algumas coisas, mas o ponto que importa é a marca a cada ano, o que ela faz? Ela lança uma coleção. É tipo Velozes e Furiosos 10, tá ligado? Só que no caso deles, já tá Velozes e Furiosos 200, né? Porque são quase 200 anos de marca. Uma marca é um filme, bicho. E a marca, ela começa a decrescer quando o drama fica ruim. Porque o personagem da marca não tá mais tão sexy, não tá mais tão atraente. Tipo Grey's Anatomy. Não sei se vocês são da época aí do Grey's Anatomy, né? Porra, é uma série que bombava. Tá na série 23 já, aliás, na temporada 23. Não vende mais tanto. Não é mais tão legal. Mas já foi. Pô, dominar a temporada 23 não ajuda muito também, né? Porra, a temporada 23, cara. 23 anos já de série, cara. Puta que pariu. Enfim, eles conseguiram ir muito acima da média, né? Se a gente for ver bem. Cara, vamos pegar uma outra série que morreu. The Walking Dead. Não sei se vocês gostavam. Eu adorava, porra. Sim, as primeiras temporadas. Pô, as primeiras temporadas, cara. E o que te fazia assistir o próximo fucking episódio? A tensão que foi gerada no episódio anterior, ou na temporada anterior. Eu me lembro que foi a única série da minha vida, foi The Walking Dead, que eu acompanhei mesmo. Até ficar uma merda, eu falei assim, puta, isso aqui tá ficando um lixo, nunca mais quero assistir essa lata de lixo aqui, né? Porra, começou a virar um negócio. Raiva de ter assistido. Não, eu fiquei puto, cara. História ruim demais, entendeu? Cara, o que me fazia querer ver a próxima temporada? Ou o próximo episódio? A tensão que era gerada com o personagem principal,
que era o Rick, eu acho, né? O personagem principal, ele passava por, entre aspas, né? Vamos resumir, né? O personagem principal passa por apuros num mundo de zumbis. Ponto. Né? Então, a tensão que ele passava, o drama que aconteceu, caralho, velho, o que vai acontecer no próximo episódio? O que vai ser agora? Então, aqui, olha só o que a gente tem em mãos. Uma marca, ela faz lançamentos de produtos novos, não porque o produto anterior parou de funcionar completamente. Ela não lança uma oferta nova, não porque a oferta anterior parou de funcionar completamente. É porque a audiência que vai assistir a um teatro, como uma pessoa que vai comprar um produto, ou ela começa a querer se movimentar para comprar um produto, ou começa a ter o desejo de comprar um produto, ela quer, na verdade, comprar uma história boa, ela quer comprar um bom drama. Will, isso para todos os produtos, até para commodity? Não, a commodity ela sai um pouco disso, né? Porque é meio que, eu quero isso e pronto. Mas se a gente pensa em marca que agrega valor, percepção de valor, a gente está falando, na verdade, de drama. A gente está falando, na verdade, de uma história que precisa ter tensão. Então, quando a gente olha para a CIMED, que são produtos para grande massa, querendo ou não, ou ele, como o próprio DIB diz, né? O medicamento não tem classe social, né? Cara, por que diabos agora vem o Toguro, né? Gerou uma nova tensão na marca. Você pode ver, então, a novela, o filme da CIMED, pensa literalmente lá, CIMED como um filme, assim, né? A thumb, o cartaz é amarelo, né? Fim, né? Enfim, tá lá, CIMED, tá lá o Adib, enfim. É mais uma temporada da série deles. É tipo, o Toguro daqui a pouco vai ser trocado, né? Ou vai ser ir deixando de escanteio aos poucos, ou vão criar um outro super produto e vão conseguir fazer um outro super hype. Mas o que eu quero dizer aqui e afirmar aqui para eu ir um pouco mais para cinema aqui, depois a gente vai pular para a marca. De verdade, marca pessoal que representa uma marca empresarial. O que a gente tem que ter certeza é que uma boa empresa, no caso, uma boa marca, uma marca que quer ser lembrada, nada mais é, entre aspas, que uma boa história, com um personagem cativante, ou personagens cativantes. Porque, por exemplo, você agora virou sócio meu e vai ser um host da Autêntica. Porque, cara, você é um personagem bom. Você faz muito bem seu trabalho de produto, mas vamos ser sinceros, tem outras pessoas que conseguem fazer muito bem por aí também comunicação das empresas. Mas não são enigmáticos como você, né? Não tem drama na vida dessas pessoas suficiente para elas ali, para que elas possam mostrar. Tu riu que já tem a piadinha por trás, né, cara? Pô. Não quero prejudicar o algoritmo, né? Depois a gente lá, hein? Porra, eu peguei no ar, pai. Eu acho que a galera pegou também. É isso, cara. Então vamos lá. Vamos recapitular os conceitos aqui. Teatro. Teatro acontecia na Grécia Antiga, então foram as primeiras peças teatrais. As pessoas, elas escolhiam personagens para atuar, colocavam máscaras para se parecer com aquilo que elas de fato queriam parecer, bonito, feia, vilão, bondoso. E aí acontecia ali o drama naquele palco. Então, você como audiência, como telespectador, assistia um drama naquele palco, e se o drama fosse eloquente, você ficava ali uma tensão, cara, ele vai morrer ou não vai morrer, né? Então, tipo, estilo Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão. Tá lá com a caveira, né? Cara, o que Hamlet ele tá dizendo na verdade? Me mato ou não me mato? Vou ou não vou? Dou espaço ou não dou espaços? Quem eu sou ou não sou? Cara, enfim, ele tá numa questão profundíssima que todo homem chega um dia a se questionar. Enfim, então quando o drama é bom, aquele momento de tensão que ele flexiona o telespectador, né? Então ele de fato é como se fosse uma pressão. Não sei se você já fez mergulho ou já mergulhou na piscina mesmo, pô. Lá no fundo da piscina tem mais pressão. Então esse ponto da história que dá atenção ali na audiência, no telespectador, que faz o cara ficar compenetrado. E caralho, o que vai acontecer, bicho? Então, no teatro isso é produzido de forma intencional. Então, quando a peça ela é escrita pelo diretor, aliás, pelo roteirista, e o diretor toca, às vezes é diretor e roteirista, às vezes, enfim, tem um diretor e um roteirista, enfim.
esse momento de tensão, de drama, é fabricado, é produzido. E uma marca tem que produzir esses momentos de drama, que é o que a gente chama de campanhas de marketing ou campanhas de propaganda, ou a própria propaganda. A própria propaganda, então no caso, cria-se uma campanha de vários vídeos ou de um vídeo, e esta campanha ela gera essa tensão na pessoa, ao assistir o vídeo, ao ver o negócio. Então, entendendo o básico do teatro e entendendo teatro, por que eu comecei aqui pelo teatro? Cara, porque o que o teatro? É uma simulação de dramas humanos. O que é um processo de comprar alguma coisa? Quando eu compro uma coisa, eu estou comprando uma falta, eu estou comprando um desejo que eu tenho. Eu desejo algo, por quê? Porque eu não tenho. Então, eu estou falando de um drama. Eu estou falando de relações humanas. Eu não consigo falar de marca, de empresa, de business, de negócio, sem ter o quê? O agente humano ali dentro. E o agente humano, o homem, ele tem um campo narrativo. O homem, literalmente, ele é como uma espécie de roteirista, ele é um próprio roteirista, diretor e personagem da própria vida. E o palco é a vida. Vamos pegar? Hoje cedo eu acordei. Quando o celular despertou, eu falei assim, cara, hoje eu tenho que atender, vou fazer uma extração lá de uma empresa, beleza, tem que me arrumar, fazer a barba, etc. Roteiro, né? E aí no caso, quem que me trouxe esse roteiro? Foi, aliás, quem que vai dirigir esse roteiro? O meu diretor. Aí eu falei assim, cara, esse diretor, ele quer que o personagem hoje vá bem vestido, vá bem humorado, vá alegre, cumprimente todo mundo, porque faz parte do roteiro, mas também eu tenho que dirigir para que cada cena aconteça de forma adequada. Então tem um diretor ali comigo conforme eu levanto da cama. E eu sou o próprio personagem, eu sou a coisa em si. Então é como se tivesse o capetinho e o anjinho, mas aqui no caso não é o capetinho e o anjinho. Você tem um roteirista e um diretor dentro de você. E você é o próprio personagem da coisa. Você se lança como o próprio personagem da cena. Então é por isso que, em última instância, um bom cara de marca pessoal, no fundo, ele é um bom ator. Porque ele está roteirizando e dirigindo o tempo inteiro as cenas para que ele seja visto e percebido da forma como ele quer. Para gerar percepção no público da forma como ele quer. Porque é como se ele estivesse no palco de um teatro. Isso é muito louco, né? Pensar nisso. E eu posso dizer que esse cara sempre é um personagem da própria vida, independente de ele assumir isso intencionalmente ou não? Ele sempre é um personagem da própria vida, porque, veja, eu tô aqui com um personagem que escolheu se vestir de forma clássica, mesmo sendo contra a maré do mercado atual, então eu, de certa forma, pareço, sei lá, retrógrado para muitos que vão ver o discurso, então às vezes a pessoa nem vai se conectar com o meu discurso por conta já da estética que eu escolhi. Isso é um problema, de certa forma, enfim, é uma escolha. Ao mesmo tempo, o jeito que eu falo e como eu falo é intencional, porque eu sei que eu estou falando aqui com donos e donas de empresa, empreendedores que podem estar assistindo isso na televisão e podem, às vezes, ter filho, crianças passando, etc. Então, não vou encher esse vídeo em específico de palavrão, talvez. Diferente de uma live, que é algo muito mais instantâneo, que é algo que a pessoa clica, assiste ali, sai na hora e tal. O tipo de áurea que eu quero criar em torno disso aqui é que eu sou um empresário e professor ao mesmo tempo, que entendo daquilo que estou fazendo. Eu não sou aquele empresário que é por esporte, tipo, o cara tem um feeling. Eu não, eu tenho a teoria e ajo em cima da teoria. Eu sei metodologizar e ensinar o que eu faço para reproduzir nos outros. Prova viva, a gente já fez isso com mais de 390 marcas individualmente, porra. E a gente tem centenas de marcas aí ganhando milhões por conta da gente. Então, você reproduzir o que eu sei fazer. Aliás, o que eu faço. Enfim, só que é um personagem escolhido, percebe? Eu poderia estar aqui de camiseta. Eu poderia estar num outro ambiente. Mas atrairia um outro tipo de público. Que não tem problema.
eu também vou conversar com esse público, inclusive, né? A gente vai falar aqui das estratégias da Autêntica, mas a gente sabe os personagens que a gente está tentando emular e criar, e a gente vai começar a produzi-los em cantos diferentes para pegar outras pessoas em outros lugares, para falar com outros grupos de pessoas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre grupo de pessoa e o cara é 4, enfim, vai começar a ficar legal a história aqui. E a gente aterrissa daqui a pouco, como eu disse, tá, então como eu faço minha marca pessoal, né? Então, em última instância, vamos lá. Quando a gente fala, então as pessoas são personagens, bom, personagem, vem lá do grego, máscaras de peças de teatro, máscaras de peças teatrais. Então, é como se houvesse um eu, né? Então vamos lá agora, né, para psicologia, até vamos para filosofia aqui um pouquinho, e enfim. Existe um eu dentro de você, beleza? Existe um eu. Este eu, ele ganhou uma capa de carne para agir no mundo, e ossos, e entranhas. Então ele ganhou uma capa de carne para agir no mundo, este eu. E este eu age. E este eu, ele pode escolher agir de formas diferentes. Então você pode ir e vir caso você tenha saúde, você pode escolher se vestir mal ou bem. Enfim, o que você tem que entender aqui? Que você, a forma como você se comporta com a tua esposa e os teus filhos, concorda comigo que é diferente da forma como você se comporta comigo. Então tu percebe que lá você é um personagem, mas você percebe que parece que ficou sujo pro povo brasileiro dizer, essa pessoa é um personagem. Quem traz essa afirmação como um bordão não faz a menor ideia do que está afirmando. Porque ela é um personagem o tempo inteiro. Você atua no palco da vida o tempo inteiro. E o que difere se você é um bom ou mau personagem? Bom, a forma como você corresponde às demandas da vida dita se você é um personagem bom ou não. A demanda veio, você resolve bem. Porra, um bom personagem. E aí, obviamente, aí vai depender do filme. Então, aí vem coisas mais pessoais aqui e a gente vai muito mais agora para um campo da psicologia, se a gente for entrar nesse reino no qual você está falando, que nem sei se eu vou entrar muito, mas uma pessoa séria, quando eu atendia como psicoterapeuta, tinha um certo momento que a gente imaginava a vida da pessoa como um filme. Cara, qual é aqui o cartaz do teu filme? Sabe o cartaz de cinema? Uhum. Como é que vai ser o seu cartaz? Qual é a foto do cartaz do filme? Qual é o título desse filme? Qual é a sinopse? Ou a síntese? Qual é a tese do filme? O que ele vai defender? Que aí é um exercício para encontrar a vocação da pessoa e etc. Porque daí a gente sim articula no ponto que eu queria chegar. Quando um dono de empresa, um empresário, um empreendedor cria uma empresa, ele automaticamente está fazendo o quê? Uma empresa é a materialização das ideias do dono. Ele projeta parte da personalidade dele na empresa, beleza? Então ele projeta um pedaço do eu dele no negócio. Perfeito, vou repetir. Uma empresa é a materialização das ideias do dono. Então nenhuma empresa vai ser brutalmente, completamente diferente do dono. É impossível. Então se tem um fundador, aquela empresa leva o DNA do fundador. Ponto final. E dentro dessa estrutura, para encontrar esse DNA, a gente tem ferramentas aqui na Autêntica e metodologia e tecnologias para encontrar o que a gente chama de identidade, que é responder a uma questão. Quem é você? Quem é você? O dono, posteriormente a marca. A marca pessoal e depois espelhado na marca empresarial. Na verdade, a gente faz esse efeito reverso. A gente primeiro entende quem é a marca empresarial e depois mergulha no dono. Fala assim, legal essa marca que tu criou. Mas e tu? Quem é tu? E aí o cara trava assim, enfim. O ponto que eu vou chegar calmem, que eu sei que eu tô dando nó na cabeça de vocês, eu vou fechar o looping. É o seguinte, existe um eu na personalidade que é como se fosse um centro, um eixo. E existe, quando você vai ganhando consciência da sua vocação, ou da sua, no caso, identidade, quem é você, você entende então que tipo de personagem você precisa ser para exercer a sua vocação. Então vamos supor que a sua vocação seja, sei lá, vou dar uma vocação simples aqui, a ajudar pessoas a se curarem fisicamente. Sei lá, você tem vocação de médico mesmo.
Poucas pessoas hoje no mundo têm. Né? Eu fui atendido por muitos poucos médicos com vocação de médico. Inclusive meu cardiologista atual, que ficou me atendendo lá na última vez que eu fui para a UTI. Cara, ali eu vi o que é um homem com vocação de médico mesmo. Assim, médico que quer ser médico mesmo. Bizarro o atendimento dele. Cara, era 2 da manhã, tava mandando mensagem pra Gabi, ele, partindo dele. O tempo inteiro preocupado, ligava o tempo inteiro, ligando no hospital. Cara, por 2, 3 dias assim, sendo que nós não tínhamos pago a consulta dele. Eu tinha ido 6 meses atrás. Maluquice, cara. Enfim, a vocação dele é de fato de cuidar de gente, beleza? De cuidar de ser humano. Tem vocação, tá nele isso, beleza? Então isso tá no eu dele. Isso tá no personagem mais íntimo dele. Qual a função dele no mundo? Criar um personagem no qual ele possa transbordar, mostrar, materializar quem ele de fato é lá no interior dele. E aí existe um exercício de vocação que a gente faz aqui na Autêntico, você sabe disso, com os nossos clientes, para o cliente reconhecer a vocação dele, percebendo a vocação dele, a gente espelha isso na marca empresarial e na marca pessoal para que não tenha ruídos. Por quê? É muito mais fácil eu fazer um personagem performar no personagem que ele já está acostumado a ser. E aí é onde a gente não cria um personagem fake. O que é um personagem falso? É um personagem, é uma pessoa que ela tem consciência mínima ou moderada, ou até às vezes alta, no caso de um psicopata, às vezes, de quem é, e sabe que aquilo que está fazendo é mal e é errado, e faz. Isso é um personagem fake. É uma pessoa que ela finge ser algo que de fato ela não é. E aí a gente começa a gerar uma dissociação de personalidade, que daí, no caso, na psicologia, a gente chama de transtorno de personalidade, transtorno de personalidade bipolar, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade suicida, transtorno de personalidade esquizofrênica. Porque essa pessoa, ela tem um eu e ela projeta ser alguma coisa. Há uma perda na comunicação interna, entendeu? É tipo um fio cortado, beleza? A pessoa é uma coisa, sei lá, ela foi criada para ser caneta, mas quando ela vai colocar a imagem dela para fora, ela é outra coisa, ela mostra outra coisa, tipo, ela se mostra como um estojo, entendeu? Eu tô usando um exemplo bobo aqui, mas é como se ela tivesse perdido a conexão da identidade para a personalidade que ela expressa no mundo. É tipo você pegar o Adam Sandler, que é um cara engraçado, cômico e só faz esses papéis, e querer que ele fosse, sei lá, o Capitão América. É isso aí. Imagina o Adam Sandler de Capitão América. Parece que não combina. E aí, isso aí é no cinema, inclusive. Você trouxe um ponto muito bom. Você consegue perceber que quando um personagem faz um papel, ele normalmente faz outros papéis sempre naquela mesma esfera? Bruce Willis, você pega ali o... Raramente, o cara consegue mudar. Quando ele muda é porque o cara de fato é muito bom mesmo. Sim. Entendeu? Mas o senso comum, aliás, os resultados comuns, o que a gente observa é que o cara que ele é visto como uma coisa mais assim, de drama, ele sempre vai ser chamado para filme de drama. O cara que é visto como, sei lá, um comédia, ou se não é terror, ele sempre vai ser chamado para isso, pô. Porque a personalidade dele, no caso eu vou ir mais fundo, a vocação dele, que é o que a gente chama de eixo, é a identidade profunda dele mesmo. Né? Então, a vocação dele, a identidade dele, tem a tendência de ser mais engraçado. Tem vocação para ser mais engraçado. Aí, obviamente, não vou mergulhar muito nisso aqui, a gente pode ter um dia aqui uma outra aula falando especificamente da vocação do personagem para que a marca pessoal tenha ainda, enfim, sei lá. Aí a gente vai numa aula mesmo de psicologia e filosofia, né? A gente vai para uma esfera. Só conversando sobre cinema. Pode ser uma aula só sobre cinema, profunda sobre cinema e etc. Ato 1, ato 2, ato 3, câmera, cena, take. Enfim, mas eu vou entrar nisso até um pouco agora. Então, olha só que interessante. Vamos lá. Vamos unir os pontos aqui, né? Eu sei que a conversa está indo para vários conceitos muito bons e a gente está começando a se entrosar aqui de verdade. Olha só que maneiro. Grécia, teatro à tarde, o cara foi lá, emulou um personagem, e a gente começou a falar que uma marca ela tem que ter um personagem, etc. E agora a gente começou a falar que cada pessoa ela tem uma vocação
ou seja, ela tem uma identidade única e que se a gente reconhece essa identidade única, fica muito mais fácil de fazer ela performar como personagem. Então, vamos lá. Quando eu começo a fazer esse trabalho de identificar a vocação, a facilidade que esse personagem tem, porra, para trabalhar com ele fica muito mais fácil, né? E aí vem um outro ponto aqui do cinema. A partir do momento que este personagem ele está realmente consciente do eixo dele, no caso da identidade, né? Só para explicar aqui, pessoal, o conceito, né? Pô, usei 3 palavras para falar da mesma coisa, né? Deixa eu te ajudar. Existe uma coisa chamada eixo. Pensa no eixo do seu carro. O eixo do carro tem o quê? Tem metal, né? Tem lá, sei lá, alumínio, titânio, ferro, aço. Beleza? A vida humana também tem um eixo. Então, concorda comigo que a substância do eixo do carro é o quê? Metal. A substância do eixo da vida humana são as histórias. Perfeito. Quando eu, dentro dessas histórias, eu reconheço algo que é muito mais, aliás, que sempre foi muito óbvio para eu fazer, algo que sempre foi muito fácil para eu fazer, é o que nós então identificamos como, cara, você encontrou sua vocação. Vocação vem de a voz que chama. Então você encontrou a voz que aquele que te criou tem te chamado para ser. Isso é vocação. Portanto, eu posso também chamar de vocação, cara, você encontrou de fato a tua identidade, porque identidade vem de individualidade, aquilo que é único, caráter, aquilo que não se repete. Então, quando você encontra aquilo que você tem de único, aquilo que não se repete, aquilo que só você é, e tem clareza e consciência disso, você então descobriu o eixo da tua vida. Você retomou o eixo da tua vida. Volta pro eixo, poxa. Quando você reconhece, então, essa vocação, essa voz que chama, você encontra o teu eixo. E quando você está no eixo, você toma decisões melhores. De escolher o personagem, de escolher a forma como você vai se comunicar. E a audiência sente, nossa, que personagem bom, ele é autêntico, né? Porra, porque você tá sendo você, caralho. Porque tá ali dentro, você tá... Porra, você foi feito pra... Porra, olha, essa lapiseira, ela tá sendo muito lapiseira, que é autêntica ela. Pois é, pô, é lapiseira, né? Imagina se ela tentasse ser um papel, não ia dar. E é o que tá acontecendo hoje em dia. Lapiseira que tenta ser papel. Pessoa querendo se vestir de blazer porque, sei lá, cara, acha que essa porra aqui vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada, entendeu? Desde que, obviamente, combine ou não combine com a marca. Enfim... A galera começa a querer se vestir de personagens que não tem nada a ver com a vocação delas, ou seja, com o eixo. E aí, quando a marca está fora do eixo, ela quebra. Ela fica incoerente. Fica caricata. Né? Ela fica caricata, tipo a Jaguar, né? Esse exemplo eu vou usar para sempre. Assim, foi o último caso assim, mais escancarado, bosta, lixo do mundo que aconteceu. Dá dó dos caras, velho, mas enfim, sei lá. Eles devem ter tirado calcinha estragado no dia com meia pós-treino e deram a empresa deles para aquela agência idiota que eles deram. Cara, como é que erra, entendeu, naquilo ali? Não dá para errar naquilo ali, entendeu? E qual é o ponto aqui que eu quero chegar, né? Falar assim mesmo. A Jaguar, ela saiu do eixo. Por quê? Porque ela esqueceu da vocação dela, ou identidade que ela tinha. E aí ela escolheu personagens para representar a marca. Andrógenos. Pessoas com aspecto andrógeno. Nem homem, nem mulher. Geração woke, etc. Tal. Marca se fudeu. Porra, ficou até simbólico a falta de identidade deles com... Perfeito. Você fez uma descrição perfeita. Ficou tão clara. Olha só. Ficou tão claro para a mídia de que eles estavam dizendo nós não fazemos a menor ideia de quem somos. Que, inclusive, os símbolos, os personagens que nós escolhemos colocar no nosso comercial também não sabem quem são. Não sabem definir o que são. E aí é onde eu falo, lembra que eu falei? Uma empresa é a materialização das ideias do dono. Eu, como psicoterapeuta, quando eu olho para a marca, eu olho para a logo, eu olho para o dono, cara, eu já consigo descrever muita coisa da vida dele. Eu já consigo olhar para a cara dele e falar assim, cara, aconteceu isso, a marca é assim por conta disso, isso está errado, aqui tem um ruído, tem que vir para cá, por conta disso, que a tua vocação vem para cá e não para lá.
arruma e esse é o personagem que você tem que criar. Porque é isso, porque você olhar para o homem, né, de certa forma. Então, se olhar para o que o homem cria, né? Então, tá lá o cara vestido e eu vejo a criação dele, criador, criatura. Eu falo assim, cara, peraí, então alguma coisa tá perdida aqui. Esse cara não tem cara que fez isso aqui, ou isso aqui que ele fez não tem cara de que é quem fez. Então, o ruído tá em algum lugar. Só que o ruído gera o quê? Baixa percepção. Se gera baixa percepção, gera baixa confiança. Baixa confiança é igual a baixa conversão. Não gera dinheiro para a marca. E meu objetivo final aqui com a Autêntica é o quê? Nós aqui todos, com a Autêntica. Gerar dinheiro para as empresas, porra. Essa parte toda filosófica, psicológica, teológica que eu trago é linda, mas se não vira dinheiro, eu viro professor, porra. A gente existe para colocar dinheiro no bolso dos outros. Então, a gente acha o ruído e, cara, esse ruído tá atrapalhando a vender. Beleza. Aí, onde está sempre o ruído? O dono. Porque o dono não sabe responder a pergunta, quem eu sou? E aí, vamos lá. E quando o dono consegue dizer, caceta, isso aqui é eu, né? Se arruma lá, hein? Ou quando a gente ajuda, né? A gente faz esse espelho nele, ô seu maluco, né? Isso aqui que tu é, bicho. Você lembra da extração que a gente fez lá com o Jonathan, que ele é dono de franquias de escolas, né? Tem 30 escolas. Se Deus quiser, vai para 100 milhões esse ano aí. Na hora que a gente fez o espelho do eu dele, assim que eu terminei de descrever o espelho do eu dele, ele falou assim, é isso, porra, é isso. Começou a bater na mesa. É o momento eureka ali. Ele, caralho, né? O que aconteceu ali? Ele disse eu. Eu sou isso, porra. Eu sou isso, porra. Falei assim, perfeito. Agora vamos pegar isto que você é, vamos criar o filme? Agora o filme mudou. Aí sim, de fato, a gente vai pensar no quê? No cartaz do filme, na sinopse do filme, que aí a gente vê na construção da marca. Por que uma marca tem que ter causa, tese, visão, missão, valores, sinopse, entre aspas, manifesto, movimento, linha editorial? O que é isso, na verdade, gente? É só olhar para o cinema. É só olhar para o cinema. Só que uma marca, ao invés de lançar um filme e acabou aquele filme, ela lança uma série, na verdade, com episódios. Pronto, tá aí, ó. Uma marca é uma boa série com episódios, que tem que lançar um por semana ou um por mês, senão acaba o hype da série. Me entende? Então, olha só que interessante pensar nisso aqui. É só olhar. Cara, qual que é o nome da série? Autêntica. É o nome da nossa série aqui, aliás, não o nome da série, mas enfim... O nome da empresa é Autêntica. E o nome da série é, cara, sei lá, Por Trás das Marcas, né? Sei lá, bicho. É o nome do filme, entendeu? Ou o nome da série. Tipo Mad Men, né? Sei lá. Beleza. E aí, qual que é o drama que acontece aqui dentro da Autêntica? A gente tem que ser sincero, né? Hoje a gente não usa essas ferramentas da forma como a gente poderia usar porque, sei lá, não quer. Essa é a verdade. Porque não quer. Mas dá pra usar. Muito mais, né? Já usa, mas dá para intensificar para criar tensão, drama e deixar a audiência toda, caralho, o que vai acontecer agora? Hoje o drama que acontece na Autêntica eu vejo que é muito no bastidor, que é ali na extração, no 1 a 1 com o cliente. É isso aí, né? Mas é um drama que a gente não puxa ainda para cinema, que dá para puxar, que dá para brincar, né? Na hora que a gente querer mesmo, a gente bota para brincar. Fazer oferta diferente, botar tensão, perdeu, não sei o que lá. É isso. Mas vamos lá. Então, o que eu queria agora aterrissar para a marca pessoal, né? A gente veio fazendo uma linha do tempo aqui. Primeira coisa que você tem que saber, como é que se cria uma marca pessoal muito forte? Tendo um campo de associações coerente com quem você é e com o que a marca é. Vamos simplificar para começar a conversa? A gente falou aqui de personagem, de criação de personagem até agora, beleza? Que é o que a gente tem que fazer, na verdade, é criar um personagem. Beleza. Então, Will, você está me dizendo que eu posso criar um personagem, que eu posso me vestir de forma diferente, que eu posso usar o que eu quiser? Sim. Desde que ele seja coerente com quem, de fato, é você e o que você quer comunicar para a tua marca. É você entender que, às vezes, pode ser até um personagem literal mesmo, mas entender que é. Não tem problema você criar um personagem literal, mas se tu entender que é e interpretá-lo bem. Já usei o exemplo do Ítalo na outra aula que eu dei há um tempo atrás, mas se a gente olha para o Ítalo Marcília, é exatamente isso. Tá de cabelo platinado e fala com uma audiência vestindo camiseta laranja e xingando de burra, puta e etc. 1 ano depois, 8, 9 meses depois, ele aparece bombado
O que ele tá fazendo? Ele trocou o personagem, porra, de forma literal. E tá falando agora com outro grupo. E falando com outro grupo, usando a narrativa daquele grupo, as histórias daquele grupo, os interesses daquele grupo, e trazendo sempre pra ele no final. Porque ele é muito bom, ele sabe fazer isso. Hoje no Brasil é o único que sabe fazer bem isso aí. O único. O único. Não tem outro que faça tão bem quanto ele. Não consegue. Porque qual o problema hoje, Arthur e Alan, e a audiência? As pessoas acreditam no personagem que elas são. E aí tá o maior erro. Porque antes do personagem existe o quê? Tua identidade, tua vocação. Você é isso aí. Você é essa identidade, você é essa vocação. E você utiliza de uma máscara teatral, você utiliza então de um personagem, de uma roupa e etc. para ser um meio para um fim maior. Porque quando eu exerço bem o meu personagem, eu estou exercendo bem a minha vocação. Seja o personagem que for. Claro, desde que não seja imoral e etc. Tal, e talvez precise ser, não sei. A vida de cada um. Mas o ponto aqui é... O Ítalo, do nada, depois ele vai e aparece de blazer e gola alta. E ele muda o mercado da psicoterapia brasileira. Aí depois ele vem, ele muda a forma como a galera olha para o ensino à distância. Entende? E se você for ver bem, a gente brinca que são as skins, né? Skins, o que é skin em jogo, gente? As roupinhas, né? Ele troca de skin pra caceta. Tem umas 10, 15 skins já dele, já em 6, 8 anos de internet. Por quê? Porque ele foi falando com várias bolhas. E aqui é onde, por exemplo, a CIMED está jogando. CIMED agora se associou ao Toguro. O que ela fez, na verdade? Ela associou uma nova bolha. Aí vai usar essa bolha por um ano. Pronto, bolha conquistada. O Adib é um cara maneiro e do povo. Show, troca a bolha. Sei lá, agora... E ele já trocou essa bolha. Essa já é a terceira ou quarta troca dele. A primeira bolha foi o quê? Mais comunicação aberta. Depois a segunda bolha foi o empreendedorismo. Só podcast. JJ, tal, Flávio Augusto aparecendo em todos esses podcasts. Por quê? Conquistar a bolha do empreendedorismo. Essa galera tem que ver que eu sou um empreendedor maneiro. Troca o personagem. Agora eu vou falar com a grande massa. Troca o personagem. Agora eu vou falar. E, porra, o filme é legal, cara, porque tem tensão. O personagem, ele te deixa num drama. Então, vou colocar mais uma pessoa que faz isso bem, né? Pô, o Adib faz bem. Né? O Cariani também, né? O Cariani faz muito bem. O Cariani, você pode ver que é, entre aspas, um pouco mais duro, que é sempre musculação. Tem pouca coisa de empreendedorismo dele, por mais que eu o conheça, né? Mas tem muito esse lado, ele foi pegando várias microbolhas dentro da própria musculação. Ele movimentou do mundo fitness. o mundo fitness, né? Então, ele pegou, tipo, a bolha dele era fitness. Então, cara, todo mundo que treinava conhecia ele. Aí agora ele pegou, cara, vou pegar o meu projeto lá, que é os 90 dias, né? 120 dias. Os 120 dias. 120 dias. Pegou E primeiro agora com um eu vou fazer, atleta. sei lá, o Gaules, que é um cara que é o maior streamer de CSGO do Brasil. É isso aí. Tem uma audiência que, cara, ninguém faz a mínima ideia quem é Renato Cariani. Agora eu vou pegar um cara obeso. Aí depois ele pegou o cara do Space Today, o cara que dá aula de espaço, velho. O que tem a ver o cara astronomia, né? Junto com É isso aí. culturismo. Então ele vai pegando essas bolhas, né? Então, o que acontece? A novela sempre aumenta e diminui a tensão, né? E aí o dono da marca tem que ir testando. Cara, como é que tá a atenção do público? Como é que tá a atenção pública? E como é que se afere a atenção pública? Através do estudo da opinião pública. Então eu quero ver o que o grupo no qual eu estou me comunicando está falando de mim. Ou se está falando de mim ou não. Quando que a ideia funciona? Quando os veículos orgânicos começam a falar de você, sem receber nada por isso. Mas primeiro você implanta a ideia pagando pela ideia. Enfim, e aí vem toda a questão de construção de opinião pública, de lançamento da ideia, aula que a gente já deu aqui falando sobre opinião pública. Claro, e pra você ver, por exemplo, sei lá, a CIMED, ela se associou agora com um cara que ele viralizou muito nesses últimos dias. O nome dele é Filho do Piseiro. E o cara fez um forró e viralizou o forró do cara, entendeu? E é um cara muito novo. E aí o Wesley Safadão já foi gravar clipe com ele. Filho do Piseiro. Filho do Piseiro. o nome Puta do que cara. pariu, E maneiro. viralizou muito, tipo assim, muito. Já foi pro Domingo Legal, já foi pra TV, tipo... bum, Mainstream mesmo assim, né? explodiu. Aí o João Adib já chamou ele pra ir lá na CIMED, ele já colocou, já se juntou com ele. Aí a CIMED vai lançar um Tadala. E aí o cara já fez uma música de Tadala da CIMED, sacolinha da CIMED,
já vendendo o produto CIMED na música nova dele de lançamento. Os caras estão muito no mainstream, cara. Os caras são muito Mas, tipo assim, isso em uma semana, entendeu? são rápidos. Muito rápido, velho. São rápidos, entendeu? São competentes. São competentes. Iago perguntou qual que é o produto ali, né? Voz do fundo, né? Cara, qual? Foi o único momento da aula dele que interessou ele. É. Então, vamos lá, né? Vamos fechar aqui alguns termos na cabeça. Todo mundo entendeu aqui, eu espero que no final do dia das contas, você é um personagem. Quando eu atuo com a minha esposa, eu sou um personagem. Quando eu atuo no trabalho, eu sou um personagem. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou, literalmente, respondendo à altura daquela realidade. Ponto. Então, no trabalho exige um personagem, a minha esposa exige um personagem, treinando exige um personagem. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu concluo isso, cara, não tem um problema em ser um personagem? Não, nenhum. Desde que você tenha clareza primeiro da tua vocação, ou seja, do teu eixo. Se você está fora do eixo, se você não tem clareza da sua identidade, portanto, vocação, você tem um problemão. Porque aí sim tem um problema grave. Aí não dá pra ser personagem. Porque daí você vai ser e acreditar ser o personagem, como eu já atendi pessoas muito grandes de empresas, inclusive de digital, com milhões de seguidores, com problemas de personalidade / então, identidade profundíssimos. Porque a pessoa já não conseguia mais se desvincular de quem ela de fato era, que é esse eixo, identidade, vocação, do personagem. E aí o sofrimento é muito grande. Aí gera depressão, gera síndrome, a do impostor, e uma série de coisas, e a pessoa para de performar. Ela passa a perder muito dinheiro. Porque a audiência sente que tem algo errado. As pessoas não sabem explicar o que elas estão vendo, mas elas conseguem sentir. O meu trabalho é explicar o que está acontecendo, metodologizar e ensinar os outros a fazer direito e não deixar acontecer com eles, né? Então eu sou o cara que gosta de olhar as entrelinhas das entrelinhas, os bastidores dos bastidores. Quando o cara tem clareza do eu, isso é importante. Então aí ele pode emular um personagem? Pode. Que nem na Authentic aqui. A gente vai começar agora a trabalhar os personagens. De fato, né? A gente estava conversando nisso, uma reunião de briefing recente aí de planejamento e, cara, vamos trabalhar os personagens, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Will, para me manipular, você deve estar perguntando aí em casa. Não. Na verdade, sim, porque manipulação é algo que é neutro, né? Mas é para chamar a tua atenção, para que você queira assistir, porque é legal assistir coisa boa, porra. Simples. Para contar histórias melhores. É porque é legal você ver uma história gostosa. É legal você ver coisas bacanas. É gostoso. E no meio disso você aprende, no meio disso você ri, aí no meio disso você fica tenso, e no meio disso você inclusive vê o quanto a gente pode ajudar a sua empresa a ganhar muito mais dinheiro. E aí você acaba comprando da gente, que é nosso objetivo também. Que você aprenda, né? Então se você é um empresário, você é um empreendedor que está nos assistindo, que você aprenda, melhore e ganhe mais dinheiro com o que a gente ensina. Acabou? Bom, e aí tem a questão de associação da marca, né? Então vamos lá. Você tem uma marca, então, de luxo, de caneta. Ou vamos pegar as marcas que a gente falou para facilitar? Vamos pegar, então, a marca Cariani. Pessoal, a marca pessoal Renato Cariani. Beleza? A marca pessoal Renato Cariani vale a pena se associar com que tipo de coisa? Com esporte, academia, mercado wellness, mercado fitness, vestimentas esportivas, suplementação. Faz sentido ele se associar... Relógio de Garmin. Legal. Faz sentido ele se associar, por exemplo, hoje, porque o Renato ele foi expandindo as associações de marca que, né, ele foi trabalhando. Mas as associações da marca dele continuam sendo a mesma. Ele só abriu um canal novo. Mas faz sentido hoje ele se associar, por exemplo, a Montblanc? A Montblanc se associaria ao Cariani? Não. Por quê? Não conecta. O que não conecta exatamente? Qual é o nome disso que não conecta? Arquétipo. Pode ser o arquétipo, mas tem algo a mais. Público. A identidade de uma marca atrai um tipo de público. E quando a identidade de uma marca atrai um tipo de público, ela quer se associar a pessoas que se associam ou que conversam com os públicos do lado ou o mesmo público.
Então, uma marca só se associa com outra marca quando ou elas defendem a mesma coisa ou de um assunto que está ao lado. Então, esse negócio que vocês estão falando que vocês não estavam conseguindo nomear é porque isso dentro do mundo de marca a gente associa, é porque está longe. Está longe uma coisa da outra, de forma literal. Se você for pensar de forma física no mundo, o grupo de pessoas que compra, sei lá, Montblanc, as coisas da Montblanc, que paga 10 mil reais no Moleskine digital da Montblanc ou 1.000 reais no Moleskine de papel, estas pessoas estão geograficamente em lugares diferentes do que pessoas que vão comprar um caderno da, sei lá, da marca qualquer. Então elas estão distantes, então está distante. Então o Cariani hoje ele fala com quem? A massa crítica de audiência dele é quem? Hoje ele fala com muita gente, eu sei. Mas ele fala principalmente com pessoas do mundo fitness e da academia. Dificilmente ele conseguiria fazer um trabalho para associar ele com a Montblanc. É mais difícil, é longe. É mais fácil ele já pegar uma rede de academias, que é mais perto. Mas sabe, eu percebo, Will, que essas associações, por exemplo, com, sei lá, com gamer, com, né, tipo, que ele faz lá com a galera que parece que não tem nada a ver, Tem na um verdade, ponto em comum. eles necessitam do que ele oferece. É isso aí. Diferente da Montblanc. É isso aí. Eles conectam com ele pelo oposto, pela ausência, pela isso falta. aí. Mas a Montblanc não tem nada a ver com ele. Tipo, É isso aí. nem falta, nem sobra. Tipo, Tem um ponto comum. O ponto comum que ele resolve é o quê? O Cariani, se a gente fosse colocar ele como uma forma estável, um símbolo estável na mesa, uma coisa, ele fala do mercado fitness. Ponto. É um homem que fala sobre o mundo fitness. Ponto. Essa é a definição da coisa, Renato. E ele não vai nunca mais ser associado de forma diferente. A não ser que ele queira mudar e trabalhe vários anos para isso. Dá muito trabalho para mudar o que ele já criou. Ele já não muda mais. Fim. Então, pessoas que se conectam com ele, como empresas que vão se conectar com ele, são pessoas do solução do mundo fitness. Ponto. É mais difícil uma empresa de outros setores se conectar, que obviamente, se for próximo, dá para se conectar, pô. Dá para conectar uma marca de carro, dá para conectar algumas coisas, entendeu? Eu não tô dizendo que é impossível, mas eu tô dizendo que é difícil. E eu tô dizendo que às vezes nem é bom para a marca também. Porque dilui demais a marca, entendeu? A marca, ela vira um monte de coisa, daí, no caso. Você diria que é como se fosse uma... Por exemplo, nesse caso do Cariani, eu vou dar um outro exemplo de uma marca empresarial. É literalmente uma transposição de qualidade. Então, o que eu tenho que é muito bom, que pode agregar você, e que você tem que é muito bom, que pode agregar a mim. Né? Então, quando você olha, por exemplo, o collab Cariani mais Tecar, né? Poxa, o Tecar agora tá vendendo os carros do Cariani, zoando as compras erradas de carro que o Cariani faz. Isso gera conteúdo a ele, porque é uma área que ele tem domínio que o Cariani não tem. Enquanto isso, o Tecar vai lá e treina junto com o Cariani, e o Cariani zoa o Tecar, que ele tá sem shape, que ele tá magrelo, que ele tá feio, que ele tá não sei o que ele tem que fazer assim, assim, assim. Novela. Então isso vira uma novela, uma transposição de qualidade. É. Quando você olha numa marca empresarial, por exemplo... Sempre tem que ter collabs, algo em comum. Isso, né? um collab de transposição de qualidade, é quando você vê, por exemplo, a collab da Le Creuset junto com a Dolce & Gabbana. E aí eles lançaram uma coleção especial, Le Creuset mais Dolce & Dolce & Gabbana. Qual foi a associação? Qual foi a associação ali? Mútua. Então, cara, perfume e creme tem a ver com a porra de uma marca de panela? Qualidade. Então, ou você, quando vai se associar a coisas, então, aí para quem está em casa, quando você for associar fotos, né? Então, vamos trazer para a prática. Você vai tirar uma foto, você vai mostrar alguma coisa no teu perfil. A pergunta que você tem que fazer, quem vê isso vai me associar ao quê? Quem vê isso, qual a percepção que essa pessoa vai ter de mim? Ponto. É essa a pergunta que você tem que fazer. É muito simples. É só essa pergunta. E aí existe uma ferramenta que se chama mapa de associações. E essa ferramenta chamada mapa de associações, você distribui objetos, roupas, cenários, itens, música, cheiros. Já estou dando a ferramenta aqui para você, é só você anotar. E literalmente, não sei se a gente pode botar para a galera usar também, né?
Beleza, a gente vai botar o framework do mapa de associações para que você use aí na sua empresa e possa construir uma marca pessoal forte e que seja também coerente com a sua marca empresarial. Não se esquecendo que o mundo da marca empresarial, ele corresponde em grande parte ao mundo da marca pessoal. Então, só para que você compreenda isso. Obviamente, a marca pessoal ela tem muito mais dilatação, ou seja, ela consegue expandir mais. Então, ela consegue se envolver em mais cenários que uma marca empresarial consegue se envolver. Entendeu? Então, a Tiffany é algo muito estável e é aquilo e ponto final. Os personagens que a Tiffany escolhe tem muito da característica da Tiffany, mas tem também a sua vida pessoal, tem também o seu jeito de ser, tem também seu humor, entendeu? Então você como pessoa, você tem uma elasticidade humana, uma marca como se fosse um objeto, entre aspas, parado. É claro que a marca vai acontecendo com o tempo e etc, mas o que você precisa entender é que a marca é muito mais estável que a marca pessoal. A marca pessoal ela é elástica, ela te permite fazer collabs, ela te permite, fazer várias coisas. Uma marca empresarial é uma coisa muito mais dura, é mais difícil de você ficar mexendo. Né? Se você ficar mexendo o tempo inteiro, mostra que você está perdido, então não dá para mexer. Então, só para concluir aqui, esse mapa de associações que você tem que ter toda vez que você for fazer um post após fazer o exercício do mapa de associações, é você fazer a questão, isso que eu vou postar, me associa ao quê? Porque tudo que vai aparecer no seu Instagram, no seu YouTube, é intencional. Tem que gerar uma intenção, porque com intenção se gera percepção. Com percepção alta se gera, então, um bom valor atribuído àquilo que eu faço. Um bom valor atribuído àquilo que eu faço me gera o quê? Dinheiro no bolso. A marca ganha mais dinheiro. Então, você tem que escolher as associações de marca que você tem que ter. As associações que você tem que ter. Então, quando as pessoas olham para você, você marcou imediatamente a cabeça delas. Ela vai ter uma memória de você, ela tem um registro teu. Então você marcou. Como é que eu marco mais a cabeça dessa pessoa? Eu marco mais a cabeça dessa pessoa sendo coerente com o meu mapa de associações, tendo associações coerentes com o mundo que ela imagina que eu tenho, ou também com outras coisas que são interesses completamente diferentes. Então, quando eu construo um mapa de associações bem definido, eu estou construindo, na verdade, o quê? Eu estou construindo boas associações que as pessoas têm de mim. E automaticamente vem aí no caso como missão, como objetivo do personagem, aprender a construir tensão, aprender a construir isso a cada mês, ou a cada trimestre, ou a cada semestre. Então é literalmente olhar para um ano, para o calendário, e falar assim, cara, qual que vai ser a história do ano, ou qual que vai ser a história do trimestre, ou do semestre, ou do mês, e quais tensões eu vou criar mês a mês, bloco a bloco. Porque se eu não faço isso, eu não tenho um planejamento do quê? De propaganda, de propagar uma ideia. Eu não tenho um planejamento de marketing. Marketing serve para quê? Dentro do marketing tem uma área lá chamada de comunicação, e essa área de comunicação ela emite peças de propaganda. Propaganda, propagar uma ideia. Essa é o que quer dizer propaganda. E o trabalho da propaganda é isso, é propagar uma ideia e reforçar uma ideia. Como é que você vai se propagar essas ideias mês a mês? Qual a ideia que você quer que se propague esse mês ou esse trimestre? E qual a próxima ideia? E qual a próxima ideia? Porque eu vou criando um personagem daí sexy, um personagem sensual, um personagem enigmático, que sempre, o cara mudou de novo, cara. O cara mudou um negócio, o cara tá com uma oferta nova, o cara tá com um produto diferente. Ele fica gostoso de ouvir, fica gostoso de acompanhar, entendeu? Fala de coisas diferentes, mas obviamente precisa estar sempre amarrado no mesmo eixo, de certa forma. Que é esse eixo, no caso, é a solução da empresa, é a solução da marca. Então, se a gente fosse falar, então, de personagem, aqui a gente tem um rascunho do assunto. E não menos importante é imaginar, de fato, e eu repito, tua empresa como um filme. Ou como uma série. Qual é a história dessa série? Qual é a sinopse dela? Quem é o personagem principal? Quem é o coadjuvante? Qual é o drama do episódio da semana ou do mês? Qual é o grande ponto de tensão que eu vou fabricar? Porque no final do dia as pessoas só estão querendo uma boa história para ouvir e contar. Que obviamente, de forma alguma, ela precisa ser uma mentira. Fake. No sentido de mentir para fazer mal para o outro, mas no sentido de deixar mais legal de assistir. Escrever melhor, colocar uma atenção melhor. É isso. É isso. É usar das ferramentas humanas para se comunicar melhor.
para gerar mais interesse, porque afinal de contas você está me ouvindo, sua empresa é boa, o teu serviço é bom, o teu produto é bom, e produto e serviço bom não vende por si. Produto e serviço bom não vende por si em sua maioria. Produto bom e serviço bom vende com comunicação boa. Mas só se tem comunicação boa se primeiro você tem posicionamento bom e identidade definida. Ou seja, primeiro, quem eu sou, identidade da marca, que é o eixo. Depois, posicionamento, o que eu tenho de diferente comparado aos concorrentes no mercado. Depois, a comunicação, como é que eu comunico quem eu sou e o que eu tenho de diferente para o mundo. A esfera da comunicação aqui que a gente está falando, né, são essas 3 esferas aqui, até bota no vídeo depois, na esfera da identidade, posicionamento e comunicação, bota aí no vídeo, que esse framework é nosso, autoral, que inclusive é da nossa metodologia, então entende tudo. Você entende exatamente que, bicho, para eu comunicar de forma intencional e tracionar, trazer a atenção das pessoas para mim, eu preciso do quê? Flexionar as pessoas a quererem consumir o que eu posso, eu preciso, antes de tudo, ter uma marca pessoal completamente eficiente e que cria dramas e que cria tensões ao entorno da marca empresarial. Porque, para que você entenda, a marca empresarial, ela sempre estará acima de você e você está abaixo como marca pessoal. Você é o funcionário da sua empresa. E enquanto você não colocar essa mentalidade de que você é um funcionário do teu negócio e que ele só vai te pagar se você gerar X números de vídeos, conteúdos, anúncios ou ajudar na produção dessa série, desse filme, você não recebe teu salário, enquanto você não se comportar assim, você nunca vai entender de fato o que é atuar na empresa, porque é o que eu digo, marketing é importante demais para ser delegado. Para mim, o CEO ele tem que estar ali, que é o Founder-Led Growth, né? Que é o CEO junto com a galera. Então, no caso, você tem que estar junto com o pessoal, você tem que estar à frente do negócio, tem que estar mostrando a cara, empresa tem cara, né? Marca tem cara, tem que ter cara humana. E você, quando entende que você trabalha para a tua empresa, aí tudo mudou. Aí tudo mudou. Aí você começa a se preocupar com isso de verdade e começa a mostrar a tua cara da forma correta para as pessoas. E aí é óbvio, a tua marca empresarial é uma materialização das suas ideias. Perfeito. Então é reconhecer, cara, quem que de fato é essa marca, qual é o mapa de associações aqui dessa marca, para que eu, como representante da marca, construa associações coerentes, ou seja, eu vou ter praticamente as mesmas associações da minha marca empresarial. Então você que for fazer o exercício de marca do mapa de associações, entenda que você vai usar o mesmo ali para a tua marca pessoal. Inclusive, com o tempo você vai refinar algumas coisas, etc. Vai falar um pouco mais, mas é isso, né? Tua marca empresarial é um espelho da sua marca pessoal e vice-versa. Com aqui, né, o parênteses que a marca pessoal tem mais elasticidade para fazer mais coisas, né, para mostrar mais ângulos de vista, que obviamente sempre podem ser associados à marca empresarial. Se você gostou desse vídeo, já não se esqueça, deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com outro empreendedor, empresário, dono de negócio que precisa assistir esse vídeo também. Tá bom? E não se esqueça de largar seu comentário aqui embaixo, porque é muito importante pra gente entender o que você achou dessa aula e se você gostaria de outras aulas como essa e quais temas você gostaria de ouvir principalmente. Pra gente é muito importante te ouvir. Tamo junto, até o próximo vídeo.